Muito bem, irmãos, quero retomar a nossa ministração do domingo passado. Se você não esteve aqui domingo, se não teve a oportunidade ainda de assistir, está lá no nosso canal, assista, é muito importante para que você possa entender, mas tenho certeza que hoje você vai conseguir também, com certeza, ser edificado. Mas eu preciso só de colocar você dentro da história, dentro da oração, para que assim a gente continue a ministrar. Paramos, no versículo 8, e eu quero terminar essa ministração hoje. O ponto, a história se dá, o rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia assim retrata, a Bíblia assim testemunha, o homem que Deus olha e diz: ele tem um coração que bate igual o meu, que tem as mesmas intenções que a minha. Isso é muito forte. Esse homem, depois de ter experimentado as grandezas de Deus, o milagre de Deus, ter experimentado os livramentos de Deus, um poeta, um cantor, um homem sensível, um homem que, igual outro a Davi, nós não vamos encontrar. Ele se torna até um tipo de Cristo, rei, sacerdote, profeta. Salmos 22, salmo que ele escreveu, fala a respeito de Jesus na cruz do Calvário. Você vai ler, você vai perceber ele falando a respeito do Salmo 22, touros de Bazã me cercaram. Ele vai falar a respeito da vida de Jesus. Esse homem, depois de um tempo, já reino unificado, vivendo e experimentando a glória de um rei como nunca houve em nenhum outro momento. Davi se expandia cada vez mais como nação, como império. Um dia, a Bíblia diz que nos tempos em que os reis saíam para as batalhas, Davi fica no palácio. Levanta de manhã, vai até a sua sacada e se depara uma mulher maravilhosa chamada Betseba, tomando banho, totalmente encantado, hipnotizado pela beleza daquela mulher. Como nós já explicamos, distante do Senhor, a história depois vai contar isso. Davi então manda chamar Betseba. O servo que vai buscar Betseba tenta avisá-lo: Davi, Betseba, mulher de Urias, teu soldado, que está na guerra por ti. Ele ignora, chama Betseba, se deita com ela, mantém relações com ela. Betseba engravida. Passado alguns dias, lhe vem a informação que está grávida. Davi, em vez de parar por aí, ele piora. Por isso não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Cuidado com as escolhas. Davi piora, tentando encobrir o seu pecado, tentando resolver de uma forma humana. Ele tem uma excelente ideia. Manda chamar Urias. Urias vem da batalha. Naquela época os soldados, como hoje, ficavam no fronte por muito tempo, até a batalha ser vencida ou serem derrotados. Mas Urias volta para atender Davi com a desculpa de querendo saber o que estava acontecendo na batalha. Mas na verdade a intenção dele é que ele fosse para casa, ficar com a esposa, que tivesse relacionamento com ela, para que ela depois dissesse que a gravidez, que o filho é de Urias.
e assim ele resolveria o problema. O que ele não contava era com a integridade, a lealdade desse homem chamado Urias. Quero conhecê-lo quando chegar no céu. Urias não faz isso. Davi direciona: Urias, vai para casa, descansa, toma banho, troca de roupa, come uma boa comida, deite-se com sua esposa. Direção explícita do rei Davi. Urias não faz isso por uma questão de lealdade, de integridade. Ele para e pensa, ele fala: eu não vou ficar, e ele fica com os soldados na cidade, não vai para casa. No outro dia de manhã alguém chega e avisa para Davi: Davi, Urias permaneceu junto com os soldados e dormiu ao relento. Davi então manda chamar e pergunta: o que foi que aconteceu? Eu achei que você tinha ido para sua casa. Ele fala e diz assim: meu rei, como eu poderia ir para minha casa e se deleitar com a minha esposa, se o meu mestre, se o meu capitão Joabe está lá no fronte de guerra, e todos os meus amigos, não poderia eu fazer tal coisa? Mostra o caráter e a integridade desse homem. Davi então, percebendo que o seu plano não deu certo, ele piora. Então ele escreve uma carta, sela com o selo do rei e entrega ela a Urias, para que Urias o leve até Joabe. E na carta está escrito: Joabe, coloque Urias na frente de batalha, aonde há perigo de morte, e quando o fervor da batalha estiver grande, separe, retroceda o batalhão para que Urias morra, e entregue essa carta ao próprio Urias, que vai e entrega a Joabe. E Joabe cumpre então a ordem do rei. Um assassinato premeditado. Coloca Urias morre. Chega então depois a carta de Joabe ao rei: Senhor, notícias de guerra. Alguns soldados na frente de batalha. A batalha esquentou e alguns caíram, junto deles Urias, teu servo. Davi recebe aquela mensagem e a partir disso ele entende que o problema está resolvido. Ele era rei. Ele manda buscar Betseba, faz dela esposa. Agora então ela já grávida dele, na cabeça dele está tudo resolvido. E os meses se passam. Só que eu quero falar uma coisa para você. Um homem e uma mulher que nasceu de novo, eles nunca vão conseguir conviver com o pecado sem se arrepender e sem se voltar para Deus. Pode demorar meses, pode demorar anos, mas eles terão que se consertar com Deus. E é exatamente isso que acontece. Davi tenta, Deus manda então um profeta chamado Natã. Natã chega até Davi, Davi o recebe. Ele diz: meu rei, quero contar para você uma história. O rei que gostava de histórias, pode contar, Natã. E ele diz assim: tinha 2 fazendeiros, um abastado com centenas de ovelhas e gado, muito, e um outro que só tinha uma ovelhinha, a qual ele cuidava dela, alimentava, colocava ela para dormir com ele. E um dia, esse fazendeiro que tinha muitas ovelhas, decide tomar a ovelha daquele fazendeiro que só tinha uma.
e a toma para si e a mata. Davi, cheio de furor, de justiça própria, se levanta do trono e diz assim: diga-me, quem é esse homem? E eu o mandarei matar. O Natã olha para ele e diz: você